Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de comédia francês chamado Caisse de Pas. Alerta de spoilers a seguir. O filme começa com dois homens negros vestindo roupa íntima e sendo vendidos em um leilão. Eles estão acorrentados pelo pescoço e parece que o lugar é um mercado de escravos. Em seguida, a cena muda para um flashback onde tudo começou. A história gira em torno de dois meio-irmãos, Regis e Joel, das Índias Ocidentais, que levam vidas completamente diferentes. Joel é um homem negro recém-saído da prisão depois de cumprir pena por roubar a bolsa de uma mulher idosa. Atualmente ele vive com a sua mãe e a sua filha de 9 anos. Ele está desempregado e culpa o racismo por todos os seus problemas, especialmente pela sua falta de emprego. No entanto, ele nunca tentou seriamente encontrar um trabalho. Já Regis é um homem pardo, filho de mãe branca. Ele é casado com uma mulher branca e tem uma filha de 9 anos. Ele vive em uma cidade próspera e está bem integrado à alta sociedade. Regis é empregado na prefeitura local e trabalha como assistente do prefeito. Um dia, Regis recebe um telefonema do seu tio, informando-o de que seu pai está morrendo e ele deseja encontrar todos os seus filhos. No entanto, Regis não tem nenhuma consideração com seu pai, pois ele não foi presente quando Regis era uma criança. Então ele continua jantando com a sua família, mas a sua esposa louca ameaça transar com outros homens se ele não fizer uma última visita ao seu pai. Então, sem escolha, ele relutantemente concorda. No dia seguinte, Regis pega um voo para sua cidade natal, onde o seu pai mora. No aeroporto, ele se depara com Joel, que também veio ver o pai deles. Os irmãos, que estão sem contato há mais de uma década, põem suas diferenças de lado e pedem um táxi juntos. Eles pegam o táxi a caminho da casa do pai. Regis conta a Joel tudo sobre sua vida de sucesso, enquanto Joel mente para encobrir os seus fracassos por vergonha. Ao chegar na casa do pai, eles são apresentados à tia e a várias meia-irmãs. Seu pai se aventurou pelo mundo inteiro e teve relações com inúmeras mulheres. Isto explica porque Joel e Regis têm cores de pele diferentes. Os olhos do velho se iluminam quando ele vê os seus dois únicos filhos homens. Antes de morrer, ele diz a Regis e Joel que eles herdarão um grande tesouro. Isso anima os irmãos e eles aguardam ansiosamente para ouvir o que é esse tesouro. No entanto, tudo que eles recebem como herança é um documento de emancipação dos seus antepassados. Este documento foi entregue a alguns escravos por causa de algum trabalho ou ato extraordinário que eles realizaram. Aparentemente, aos ancestrais de Regis e Joel foi concedida a liberdade muito antes da abolição da escravidão nas Índias Ocidentais. Entretanto, não preocupados com o valor simbólico deste pedaço de papel, eles debocham da herança. Então eles rasgam o papel ironicamente, sob o olhar desaprovador da irmã do seu falecido pai. Como era de se esperar, isto enfurece a velha mulher, então ela decide dar uma lição nos dois. Ela lança um feitiço voodoo sobre eles e os envia de volta ao século XVII, onde a escravidão ainda era normal. Na cena seguinte, quando Regis e Joel acordam, eles se veem usando apenas as suas roupas íntimas em um campo aberto. Enquanto os dois se perguntam o que aconteceu, um casal de negros aterrorizados passa por eles. Logo em seguida, dois caçadores de escravos também chegam e capturam os irmãos. Eles são levados a um mercado de escravos e vendidos a Monsieur Jourdan, um proprietário de terras. Jourdan confia a Joel as fazendas, onde ele trabalhará sob os cuidados de Henry, um capataz brutal e profundamente racista, enquanto Regis é enviado à cozinha da residência. Logo, os meio-irmãos descobrem que realmente viajaram no tempo para 1780, quando a escravidão ainda não era ilegal. No dia seguinte, os escravos são obrigados a ouvir um padre que lê uma bíblia falsa, que diz que os negros devem obedecer aos brancos. Mas como os irmãos são os únicos além dos brancos que sabem ler, eles se recusam a concordar com o conteúdo. Regis até surpreende o padre ao ler uma linha do livro. Mais tarde, Joel chega tarde ao campo e é atingido por Henry. Farto da tortura e do comportamento de Henry, Joel foge para escapar, mas acaba batendo com a cabeça num poste e se nocauteando. Devido às suas ações, ele é flagrado na frente de todos. Naquela noite, Regis é chamado ao escritório de Monsieur Jourdan, onde a sua capacidade de leitura é reconhecida. Jourdan o elogia por ser um escravo inteligente e lhe dá o privilégio de controlar os outros escravos com Henry. Enquanto isso, Joel está recebendo tratamento em suas feridas por uma escrava chamada Rosalie. Passaram apenas 5 minutos desde que eles se conheceram, mas Joel já começou a gostar dela, e em um momento oportuno, ele se inclina para lhe dar um beijo, mas é rejeitado. Rosalie então revela que está apaixonada por um escravo chamado Isidore,
o que é uma grande decepção para Joel. No dia seguinte, Regis cumpre o seu novo dever e começa a ordenar e comandar outros escravos para que façam o seu trabalho. Joel fica chocado ao ver o seu irmão agindo como os brancos e o critica por ser um egoísta. Entretanto, Regis não se importa e continua leal aos seus novos senhores, relatando tudo ao Monsieur Jourdain. Eventualmente, todos na Casa Branca descobrem sobre a capacidade de Regis de ler e começam a debochar dele. Eles também brincam se ele pode tocar piano, e para surpresa de todos, Regis toca o piano lindamente. No entanto, isto faz com que ele seja açoitado severamente pelos brancos. Finalmente cansado, Regis quer fugir e na manhã seguinte os dois irmãos fogem da plantação, saltando secretamente na carruagem de um homem judeu chamado Isaac. Isaac se aproxima deles e revela que sempre soube da sua presença. Os irmãos lhe imploram por misericórdia, mas para surpresa deles, Isaac lhes proporciona grande hospitalidade e cuidado, pois os judeus também são vítimas de discriminação. Logo, os capangas de Monsieur Jourdain chegam à casa de Isaac em busca dos irmãos, mas antes que pudessem ser apanhados, Regis e Joel se despedem de Isaac e fogem pela porta dos fundos. Eles seguem para a costa, onde pegam um barco abandonado e partem para o oceano. Então, eles se cruzam com um navio que é utilizado para transportar escravos para leilões e são capturados novamente. Os irmãos acabam no mesmo mercado de escravos, onde são comprados pelos capangas de Monsieur Jourdain. Mas no caminho de volta à plantação, os irmãos são salvos por uma tribo africana que se autodenomina Maroons. Então é revelado que o povo da tribo já foi escravo antes de fugir dos seus donos. Quando chegam, os dois são bem-vindos à tribo e começam a cantar com o líder. Entretanto, Regis, que é casado com uma branca, se recusa a cantar quando eles falam em matar os brancos. Isto enfurece a tribo e eles rapidamente se voltam contra os irmãos. Mas felizmente, Regis e Joel conseguem fugir da tribo em segurança. No dia seguinte, os dois se encontram em um lugar desconhecido, onde veem sua tia, que lançou um feitiço sobre eles. Os irmãos logo percebem que foi ela, a responsável por enviá-los de volta no tempo. Eles pedem a ela que remova o feitiço e mencionam que farão qualquer coisa por ela. Inicialmente, a velha mulher se recusa, mas quando os irmãos continuam suplicando, ela dá uma dica. Ela diz que a única maneira de eles voltarem ao presente é chegarem novamente à plantação e reunirem seus ancestrais Isidore e Rosalie. Ela também diz para ambos consertarem o seu erro, sem aprontar mais nada. Antes de desaparecer, a mulher deixa para trás o seu cachimbo especial e instrui os irmãos a fumá-lo quando eles tiverem completado a missão com sucesso. Enquanto os dois estão fazendo um brainstorming para enfrentar a situação, Joel de repente se lembra de ver o que parecia ser Isidore tendo relações com outro homem. Ele também gravou um vídeo do incidente em seu telefone e o mostra para Regis. Os dois irmãos se convencem, então, de que Isidore é homossexual e acreditam erroneamente que esse é o erro que eles supostamente devem corrigir. Na cena seguinte, Joel e Regis voltam para a plantação. Eles tentam negociar com Monsieur Jourdain sobre a sua punição, mas isto não funciona. Em vez disso, eles são marcados com um sinal da plantação. Então eles voltam às suas cabanas e começam a planejar o seu novo plano de ação. Enquanto isso, dentro da mansão, os brancos estão celebrando a festa de casamento da filha de Monsieur Jourdain. Tomando isto como uma perfeita distração, os irmãos organizam uma festa própria para os escravos. Eles roubam secretamente um barril de rum da destilaria para intoxicar e ativar o romance entre Isidore e Rosalie. Entretanto, o plano deles tem um problema quando Regis vê Joel curtindo com Rosalie devido à sua paixão por ela. Depois disso, os dois irmãos improvisam e ajudam fisicamente o casal a ter relações íntimas enquanto dormem. Depois disso, eles são convencidos de que a sua missão está cumprida. Acreditando que podem voltar para casa quando quiserem, os irmãos decidem se vingar dos brancos. Eles entram na mansão armados, onde humilham a todos. Joel beija a filha de Monsieur Jourdain, enquanto Regis começa a quebrar os móveis e até esbofeteia um homem branco. De repente, Henry entra na sala com uma arma e ameaça os irmãos. Ainda assim, Regis e Joel não mostram sinais de medo e decidem usar o cachimbo. Infelizmente, quando fumam, nada acontece. Parece que o cachimbo mágico dado pela velha foi substituído por um cachimbo comum. Como resultado de seus atos, eles são trancados em uma jaula e condenados à execução no dia seguinte. Nessa noite, os irmãos ficam emocionados e começam a contemplar as suas escolhas de vida. Regis fala do seu casamento fracassado, enquanto Joel confessa que está falido e desempregado. Após algumas horas, Henry chega e os leva para o campo onde supostamente devem ser enforcados. Entretanto, mesmo antes da execução, o filho de Monsieur Jourdain, Victor, foge para a floresta, pois não suporta ver aquilo.
Então Rosalie o persegue e logo descobre que ele caiu no rio. Todos os membros da família entram em pânico e correm para o local. No entanto, Isidore aproveita a agitação e salva os irmãos, derrubando Henry no processo. Então ele ordena que eles corram pelas suas vidas, e quando os irmãos fogem, eles se deparam com Victor, que está sendo varrido pelo riacho. Sem pensar duas vezes, os dois saltam para o perigoso rio, mas para surpresa de Regis, Joel não sabe nadar. Isso torna sua tarefa ainda mais difícil, mas de alguma forma ele consegue salvar tanto seu irmão quanto o Victor. Agradecido aos irmãos por terem salvo a vida do seu filho, Monsieur Jourdain os liberta. Os meio-irmãos também são premiados com o mesmo documento de emancipação que o seu falecido pai deixou como herança. No entanto, em vez de aceitar a liberdade e o prêmio, eles solicitam a Monsieur Jourdain que liberte Isidore e Rosalie e dê a eles o documento. O Monsieur considera o pedido muito estranho, mas mesmo assim ele aceita. Desta forma, os irmãos conseguiram libertar Isidore e Rosalie, mas ainda não sabem onde encontrar o cachimbo mágico que os ajudará a voltar aos tempos modernos. Com o passar dos dias, eles lentamente começam a aceitar que talvez nunca mais voltem ao seu tempo. Um dia, Isidore e Rosaline cumprimentam os irmãos, se despedem e deixam a plantação com os papéis. Enquanto os dois os observam de longe, Henry se aproxima deles e os ordena a voltar ao trabalho. Então ele tira o seu cachimbo e começa a fumar. Quando ele tenta humilhar os irmãos soprando fumaça na cara deles, eles desaparecem de repente, para o espanto de Henry. Isto mostra que foi Henry quem roubou o cachimbo deles. Na cena seguinte, os irmãos voltam ao presente, onde vem a sua tia ao seu lado. Quando a vem segurando o documento original em suas mãos, Regis e Joel ficam aliviados. Meses depois, Joel consegue um emprego regular em um canteiro de obras, onde ele ainda reclama do seu salário mínimo, e diz que isso tem a ver com o fato dele ser negro. Enquanto isso, Regis retorna ao seu trabalho na prefeitura. Um dia, quando está prestes a deixar o seu escritório, ele cumprimenta o prefeito, que faz uma piada racista. Regis, não sendo mais a pessoa que já foi, decide enfrentar o prefeito antes de sair com raiva. A cena muda para Regis e a sua esposa, junto com Joel e sua mãe, conversando na sala de estar. Os dois concordam que a aventura que tiveram os aproximou como uma família, mas uma discussão entre as suas respectivas filhas leva o rasgo do documento de emancipação. O filme termina quando Regis e Joel correm para suas filhas em pânico. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.